Tá gravando. Oi, gente. Igor, não Freud, canal mais sem foco editorial. E eu disse que ia falar sobre 3 distopias na literatura, as três principais. A primeira foi 1984, um vídeo que teve 2 views, né, mas assiste lá, ficou da hora. A segunda é Laranja Mecânica, do também autor inglês Anthony Burgess. Eu não sei como é a pronúncia. Anthony Burgess. Antes de começar, né, deixa um like. Não esqueça de deixar o like. Se inscreve, porque 75% do pessoal que vê os vídeos não são inscritos. E você pode se inscrever, você não tá debitando seu cartão de crédito. É prisão, né? Aí, né, já para me motivar no futuro. E é isso aí, vamos pro vídeo. Laranja Mecânica. Bem, essa obra ficou muito famosa pelo filme do Kubrick, do diretor americano, que narra a história de Alex DeLarge, que é um jovem de 15 anos. No filme o ator tinha 28, mas no livro ele tem só 15 anos. E é numa Inglaterra meio distópica, num futuro onde não há muita autoridade, que o Estado não é muito forte. Lá, Alex e seus amiguinhos, os seus drugzinhos, fazem aventuras muito horror shows. Bem, se você não entendeu nada é porque o autor criou uma nova linguagem para fazer esse livro. Ele misturou russo e o dialeto do proletário inglês e fez uma nova linguagem, a Nadsat. Então, por exemplo, Moloco em Nadsat significa leite, horror show significa excelente, drugs significa amigos, e por aí vai. Vec significa velho, cal significa merda, tipo droga, e por aí vai. Então, quando você começa a ler o livro, você fica totalmente confuso, porque é uma linguagem totalmente nova. Começa com Alex e seus druguinhos nessa Inglaterra. E ele estuda, mas não dá muita atenção para o estudo. E durante a noite ele sai com seus drugs e pratica a ultraviolência. A ultraviolência é um termo literal. Ele, por exemplo, a primeira coisa que ele faz no livro com seus amigos, eles se drogam lá, eles usam uma droga, Simesc, se não me engano, que eles botam no leite, e eles vão espancar o mendigo até quase a morte. Então, essa ultraviolência é literal. Então, isso daí é o menos. Alex estupra meninas de 10 anos, estupra uma mulher e mata, deixa um cara paraplégico e por aí vai. E a ultraviolência se baseia nisso. E nesse livro, também no filme, a violência é meio que bonita, é colorida. Sei lá, tipo, dá um soco e sai sangue e ele, uau, olha que sangue vermelho bonito. E no filme a gente também tem um pouco disso. Tá lá os caras chutando o mendigo até quase a morte, tá uma música feliz e o quadro animado e colorido. Diferente de, por exemplo, dos quadros de A Lista de Schindler, que a violência deixa a gente enojado. Então, isso foi um artifício do autor e a gente vai descobrir por quê. Num desses episódios de ultraviolência, Alex e seus druguinhos abusam demais. Depois de bater em um de seus amigos, o Tosco, ele é traído pelos seus druguinhos e ele vai para a prisão, depois de matar uma senhora em seus episódios de ultraviolência. Ele invade a casa da senhora, que tem uns gatos, e a senhora meio que reage com os gatos, e ele fica lá com raiva e mete uma estátua na cara da senhora e a senhora falece. E ele é preso, seus amigos amarram ele, vão embora e deixam ele para ir para a cadeia. Ele fica na cadeia por 2 anos. Lá ele não é abusado, já que ele já tem a manha da rua e o swing, não sei o que lá, e não acontece nada com ele. Mas ele tá doido para ir embora. E lá ele ouve um novo método que libera o preso depois de 1 semana. E durante uma visita do ministro da defesa, se não me engano, do ministro lá na cadeia, ele chama a atenção do ministro, dizendo que poderia ser ele o experimento. Essa técnica é a técnica do behaviorismo.
foi uma técnica do behaviorismo, do comportamentalismo, chamado método Ludovico. Para resumir, o primeiro método punitivo que existiu na nossa humanidade foi de prender o meliante e deixar ele lá. E o segundo vai ser esse método Ludovico, em que o detento é exposto a cenas de violência e ele recebe uma espécie de injeção e ele se sente muito enjoado. Então ele fica em frente a uma tela de cinema com os olhos abertos, preso com fitas que não pode fechar, com grampos, não dá para fechar, e ele fica olhando as cenas de violência enquanto está enjoado. Então, depois de uma semana desse método, ele, quando tenta ser violento, se sente muito enjoado e é incapaz de praticar atos de violência, até para sua própria defesa, por exemplo. Então, no livro acontece isso com Alex e ele sai depois de uma semana. E ele fica muito pistola, muito raivoso mesmo, porque nesse método Ludovico, eles botam a música clássica para impactar. E o Alex, apesar de ser esse demônio, ele gostava de música clássica. Ele gostava de Bach e principalmente de Ludwig van Beethoven. E durante o método, ele escuta Beethoven. E ao ouvir Beethoven, depois de terminar a terapia, ele se sente muito enjoado. Depois disso, ele já sai novo, né? Já sai sem violência, mas ele também sai sem livre-arbítrio, já que ele não pode se defender. E temos exemplos claros disso no livro. Por exemplo, ele sai e o primeiro mendigo que ele espancou no começo do livro encontra ele. E tem um monte de mendigos, o mendigo começa a bater nele. E ele não tem como se defender. E ele apenas apanha. Para ele é melhor apanhar do que se defender, porque o enjoo da técnica Ludovico é muito grande. Outro exemplo é que outro amigo seu, os seus druguinhas do começo, se torna um policial, o Tosco, que ele bate. Ele encontra o Tosco depois de apanhar para os mendigos, e o Tosco, com um ex-inimigo de gangue dele, que eu esqueci o nome, que é um gordo lá, eles estão trabalhando juntos, os inimigos de gangue, na polícia. E eles meio que torturam o Alex na água. E ele também não tem como reagir, porque tá imerso na técnica. E se ele reagisse, ele se sentia muito enjoado e com vontade imensa de morrer. Então pra ele era melhor quase morrer afogado numa tortura de seus ex-amigos do que reagir. Depois disso, ele anda e chega... Isso é igual ao filme, inclusive. Depois disso, ele anda e chega numa casa que parecia familiar pra ele. E ele pede ajuda e o cara ajuda ele. Só que esse cara foi a pessoa que ele estuprou a mulher e espancou ele. Só que o cara não reconheceu e ajudou ele a princípio. E esse cara era partidário, ele queria tirar o governo autoritário, que estava fazendo agora o método Ludovico para esvaziar a cadeia e parar a violência urbana, e acolhe ele, tentando com interesse de derrubar o governo vigente. Então ele se aproveita do Alex, e o Alex não para de falar do jeito que ele fala, druguinho, moloco, horror show, e o cara desconfia. Rapaz, será que esse cara que estuprou minha mulher e depois fez a minha mulher se matar pelo trauma? O cara vive lá sozinho e a mulher se matou por causa do estupro dos 4 amigos. E aí ele deixa quieto, releva e ajuda o cara. Ele é levado pelos partidários para uma casa e os partidários botam uma música clássica bem alta, com o intuito de fazer Alex se matar, criar uma comoção pública e tirar o governo nessa comoção. Então os partidários foram filhos da puta pra caralho, não foram melhor do que os caras do governo. Ele se joga de um negócio lá bem alto, só que ele não morre, ele vai pro hospital. E aí o filme acaba aí. Acaba com ele recebendo uma hipnose e o método Ludovico sendo meio que anulado por essa hipnose. E ele volta com seu instinto violento e com seu livre-arbítrio. E o filme acaba aí. Que é um final também bom. Só que o livro tem um final muito mais sensacional do que o filme. A edição americana desse livro tem 20 capítulos. Essa tem 21, tem uma a mais. E agora spoiler do livro, né? Então, se você quiser assistir até aqui, beleza, já deixa o like lá embaixo. E no livro, Alex é recuperado
e ele volta a ter gangues. Só que ele vai envelhecendo, vai amadurecendo e chega um ponto que ele não vê mais graça de cometer violência, mesmo com o seu livre-arbítrio. Então, ele vai para um café, vai tomar um café, abusar daquela violência, daquele instinto juvenil de praticar furdúncios pela rua. E ele encontra um ex-drug seu, um ex-amigo seu. E esse seu drug está casado e com filho. E a partir disso, o Alex percebe que precisa amadurecer. E que essa vida juvenil não é mais para ele. Que ele precisa se encontrar. E não é a partir da violência que ele vai se encontrar. Então, o livro tem um final muito melhor e muito mais arrepiante. Que foi cortado no filme. E que, rapaz, eu terminei assim... Eita porra! Livraço! Eita! E eu vou ler aqui pra vocês a última frase dele, não é spoiler, é dele amadurecendo. Este mundo é muito terrível, Grazi Nivone, ó meus irmãos. E portanto, de vosso pequeno drug, recebam um adeus. E a todos os outros nessa história, profundos sons de música labial. E eles podem muito bem chupar meu chaco. Mas vós, ó meus irmãos, lembrai-vos de quando, em vez desse que era vosso pequeno Alex, amém, e aquela cal total. Então, essa linguagem aqui na língua dele, eu já estou acostumado, porque eu já li o livro, já me adaptei à linguagem. Ele reconhece que amadureceu e está pronto para uma nova vida. O que é bem tocante e marcante nesse livro, mais do que no filme. Apesar que é um filme muito bom, né? Kubrick dirigiu muito bem. Bem, então é isso, Laranja Mecânica, um dos melhores, acho que a melhor distopia que eu já li. Em relação à história, que eu achei melhor do que 1984. Porém, a crítica política de 1984 é mais forte. Mas o romance, a história, eu achei melhor de Laranja Mecânica. Então é isso. Se você gostou, esquece de deixar o gostei aí, né? Comente o que você achou do livro, se você leu, ou do filme. Comente o que você achou do que eu achei. E deixa o like, se inscreve aí. É nóis. Pode ir.